Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora, aqui na Primeira Igreja Batista da IPS, em formato digital. Hoje, nossa 13ª lição, falando sobre a vida e a obra de Jesus. Estamos encerrando esse trimestre, esse conjunto de lições, onde falamos sobre diversos aspectos da vida e da obra do nosso Senhor. Falamos sobre seus principais títulos, falamos sobre as suas parábolas, suas ações sobre a natureza, seus milagres, falamos sobre o seu nascimento. Na semana passada falamos sobre a crucificação e hoje falaremos sobre a grande vitória, que é justamente o tema da nossa lição de hoje. Nossa lição de hoje, então, tem por título a grande vitória. Antes de começarmos, nós vamos orar, como fazemos sempre, entregando este tempo ao Senhor. Oremos. Senhor, nós agradecemos por este tempo em que estudamos a Tua Palavra, agradecemos pela Tua misericórdia, pedimos que o Senhor abra nossos corações e mentes, que o Santo Espírito do Senhor esteja ao nosso lado, nos orientando, abrindo nossos corações, possamos compreender aquilo que estudaremos. Obrigado por tudo, esteja conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Para a gente sintonizar, antes da gente efetivamente entrar na lição de hoje, nós vamos só recapitular. Nós falamos na lição anterior sobre a crucificação de Jesus, falamos sobre o castigo que nos trouxe a paz, que foi justamente a crucificação dele. Paramos exatamente no momento em que ele expira, no momento em que ele brada com grande voz: está consumado, e Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Falamos muito detalhadamente, caso o irmão ou a irmã queira, não tenha assistido, queira rever a lição da semana anterior falando sobre a crucificação. Assista. Crucificação, o castigo que nos traz a paz, a dívida paga através do sangue de Jesus na cruz. Nós paramos exatamente aí, quando ele morre. No momento da morte do Senhor, nós paramos o nosso estudo. Vamos ver, antes da gente entrar efetivamente na lição de hoje, o que aconteceu nesse intervalo, ou logo depois da sua crucificação. Nós vemos que no momento em que ele morre, um homem rico, chamado José de Arimateia, e Mateus 27:57 diz que ele havia se tornado discípulo de Jesus. Marcos 15:43 diz que ele era um membro de destaque do Sinédrio. Interessante que ele havia se tornado discípulo e era um membro de destaque do Sinédrio. Ele não concordou com o julgamento de Jesus, ele não foi favorável ao julgamento, ele discordou dos seus pares. Se o irmão ou irmã não sabe o que é Sinédrio, lição anterior nós explicamos o que é o Sinédrio. Volta lá, assiste de novo, vai ser muito profundo, muito bom para você. Ele não concordou com o julgamento de Jesus, isso está em Lucas 23, 50 e 51, Lucas deixa claro isso aí. E José de Arimateia, então, no momento em que Jesus morre, já que ele era um discípulo, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Cristo. Ele vai até Pilatos e fala: olha, eu quero o corpo dele, eu quero enterrá-lo. E Pilatos, então, permite que José de Arimateia pegue o corpo de Jesus e leve. Só que é uma coisa interessante que José de Arimateia era discípulo, mas ele era um discípulo oculto, ele não se apresentava como discípulo. João fala isso lá no capítulo 20, versos 38 e 40, 21, versos 38 a 40, fala que José de Arimateia ele não se apresentava como um discípulo porque ele tinha medo, ele ficava preocupado com o que os judeus pensariam. Mas ali naquele momento ele deixou de lado todas essas angústias e vai e pede o corpo de Jesus. Ele pede o corpo de Jesus, leva, ele não está sozinho, ele está com Nicodemos. Nicodemos ajuda nessa situação, Nicodemos ajuda nesse momento, inclusive esse está lá em João, realmente, o texto que a gente acabou de ler. Eles então preparam o corpo de Jesus, mas eles não podem fazer todo o processo que ele era costume dos judeus, o processo de velório, de preparação do corpo, eles não podiam fazer porque Jesus morre às 3 da tarde. E no pôr do sol, algumas poucas horas depois, ele já começaria o sábado, e eles não poderiam fazer isso no sábado, já que entendemos que Jesus morre na sexta-feira. Eles então fazem uma preparação, enrolam Jesus num lençol e colocam ele num túmulo vazio, que ainda não tinha sido usado, e deixam Jesus lá. Só que eles são seguidos por algumas mulheres, incluindo Maria Madalena. Está lá em Lucas 24, 23. Lucas, então, ele mostra, ele apresenta, ele coloca essa situação, ele mostra essas mulheres que seguiram, elas vieram desde a Galileia seguindo Jesus, e naquele momento ali elas vão atrás de Nicodemos e José de Arimateia para saber onde é que Jesus foi enterrado.
E aí, chega nesse momento, elas vão e percebem, sabem onde é o túmulo, e o objetivo delas era efetivamente esse. No sábado, isso foi na sexta-feira, vira para o sábado, então, Jesus lá já morto, colocaram uma pedra na frente do sepulcro, fecharam, lacraram o sepulcro. No sábado, segundo Mateus capítulo 27, os fariseus e chefes dos sacerdotes, eles foram avisar Pilatos de que Jesus prometera ressuscitar em 3 dias. Então eles foram lá falar com Pilatos, olha, ele falou que ia ressuscitar, então faz o seguinte, a gente precisa que alguém tome conta do sepulcro para que os discípulos dele não roubem o corpo e digam que ele ressuscitou. E aí Pilatos permite, Pilatos deixa alguns soldados tomando conta do sepulcro, isso no sábado. Chegamos então no domingo. Chegou o domingo e aí começa a nossa lição. A nossa lição começa efetivamente no domingo, porque a nossa lição fala sobre a ressurreição de Jesus. Interessante que para a gente compreender, vamos ler o texto que está em Marcos 16, de 1 a 11. Marcos 16, de 1 a 11 nos diz o seguinte: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Notem que essas mulheres seguiram José de Arimateia e Nicodemos para saber onde ele seria enterrado. E elas, então, compraram para terminar de fazer todo o processo ritual que era necessário. Continuando. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Então, a gente vê nessa passagem de Marcos o que acontece no momento em que, não no momento da ressurreição, mas no momento em que aquelas mulheres chegam e veem e têm a notícia de que Jesus foi ressuscitado, ou Jesus ressuscitou. É interessante que os 4 evangelistas narram a ressurreição. Mateus no capítulo 28, Marcos no capítulo 16, Lucas no capítulo 24 e João no capítulo 20. Os 4 evangelistas narram a ressurreição de Cristo. É interessante que todos eles narram eventos muito parecidos, com algumas variações essas que foram, de acordo com o evangelista que estava narrando, mais importante para que ele destacasse. Um destaca mais uma coisa, outro destaca outra. Por exemplo, a gente vê Marcos, primeiro ele diz que foram 3 mulheres, depois no final do mesmo texto ele diz que foi só Maria Madalena. Então é a questão do destaque do próprio autor ali na hora. Na hora de transcrever ele destacou aquilo que era mais importante. Mas os 4 evangelistas narram essa passagem, esse evento que encerra então a trajetória terrena de Jesus aqui na Terra. A ressurreição. Nós vemos que é importante que a gente ressalte que algumas coisas precisam ser apresentadas. A gente precisa ver alguns pontos em particular do evento, a ressurreição de Jesus. O primeiro deles é que a ressurreição ela não foi identificada por Jesus aparecendo inicialmente àquelas mulheres, mas pelo sepulcro vazio. Interessante, Jesus ele não aparece ressurreto inicialmente. As mulheres chegam no sepulcro e encontram o sepulcro vazio. Depois é que elas têm contato com Jesus, a gente vai ver mais à frente em outros textos como que elas têm esse contato com Jesus. Mas o sepulcro vazio também tem uma importância. Não é à toa que elas chegaram e viram o sepulcro vazio. É importante que a gente compreenda que o sepulcro é a representação da morte. Só vai para um sepulcro quem morreu. Então, quando elas chegam e encontram um sepulcro vazio, se elas encontrassem, por exemplo, Jesus
já ressurreto na frente delas, poderia-se ter diversas explicações, mas elas encontrarem primeiro o sepulcro vazio dá essa sensação, dá essa coisa de que realmente ele venceu a morte. E há uma diferença muito grande. Se nós olharmos, por exemplo, diversos líderes religiosos, aqueles em que a história mostra que morreram, porque outros líderes, as religiões dizem que também ascenderam ao céu, essas coisas assim. Mas a gente vê que aqueles que morreram, eles têm nos seus sepulcros, são muito bem guardados, eles são muito bem ornamentados, em geral viram um lugar de peregrinação para os fiéis daquela religião. Então tudo isso acontece em sepulcros de líderes religiosos, de líderes de seita como um todo. É interessante que o sepulcro de Jesus, ele estava vazio e ele também nunca foi encontrado. É interessante que a história, se nós pegarmos a história, nós veremos que o sepulcro de Jesus nunca foi encontrado. Um dia desses, agora alguns anos atrás, talvez algumas décadas, 1 ou 2 décadas, talvez um pouco mais, que isso, o tempo está passando tão rápido que a gente se perde, né? Mas há pouco tempo atrás, achou-se um ossário, né, um baú com ossos lá na região da Palestina, no local onde poderia ter sido o local do enterro de Jesus. E nessa caixa, nesse ossário, estava escrito Jesus, filho de José, alguma inscrição desse tipo. E aí levantou-se a questão de que poderiam ser os ossos de Jesus. Isso logo foi desacreditado. Isso logo é porque o nome Jesus não era um nome incomum na época de Jesus. O nome José não era um nome incomum. Um Jesus, filho de José, também não era incomum. Então você não tem como, a partir daí, estabelecer que aquele era o Jesus histórico. É claro que nós sabemos que não é, porque o Jesus ressuscitou, mas a ciência tenta buscar isso. A história, a arqueologia, em muitos casos, tenta buscar. Por quê? Porque o objetivo é você desacreditar a Bíblia. Só que o túmulo dele nunca foi encontrado. Nem com osso, nem sem. A questão toda é essa. E nós vemos que talvez se o túmulo de Jesus tivesse sido encontrado e lá dentro encontrasse um corpo, a religião cristã ela perderia muito o seu crédito, porque nós vemos que a fé cristã, nós inclusive leremos um pouco mais à frente, que a fé cristã se baseia fortemente na ressurreição. Nós sabemos que isso tem que ficar claro. O que nos trouxe salvação não foi a ressurreição de Jesus, foi o sacrifício dele. A morte dele nos trouxe salvação. Isso a gente não pode esquecer jamais. Foi a morte que trouxe a salvação, não foi a ressurreição. Mas a ressurreição nos traz uma esperança, que a gente vai ver mais à frente. Então, existe a fé cristã é baseada, ela é embasada na ressurreição de Cristo. Então, se tivesse encontrado, teriam desacreditado. E esse sepulcro vazio, né, quando as mulheres chegam e encontram esse sepulcro vazio, ele é a prova viva. E é interessante esse jogo de palavras, né? Até esquisito. Sepulcro, que é o local de morte, que é um túmulo, é um local de morte, ser prova viva de que o evangelho é real, verdadeiro e que Jesus é filho de Deus. Interessante que o sepulcro mostra isso. O sepulcro vazio é a prova viva de tudo isso que dissemos, que o evangelho é real e verdadeiro e que Jesus é o filho de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, em Romanos 1, de 1 a 4. Em Romanos 1, de 1 a 4, Paulo começando a carta aos Romanos, ele diz o seguinte, naquela saudação inicial, ele diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, para o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a ressurreição de Jesus, nós vimos que Paulo começa falando que Jesus foi prometido, tudo isso foi prometido, então a ressurreição de Jesus é uma prova de que o Evangelho, de que as Escrituras são reais, são verdadeiras, e também que Jesus é o Filho de Deus. A ressurreição mostra isso. Nós vemos também que, ainda Paulo falando a mesma coisa, a evidência do cumprimento das Escrituras, nós encontramos em 1 Coríntios 15, 3 a 4, Paulo diz o seguinte: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. Então, a ressurreição de Cristo é evidência do cumprimento das Escrituras. Já lemos 2 textos que mostraram isso, primeiro em Romanos 1, agora em 1 Coríntios 15, 3 a 4. Nós temos ainda em 1 Coríntios, ainda no capítulo 15, no verso 14, Paulo diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então foi aquilo que nós falamos anteriormente. A ressurreição ela é fundamental para a nossa fé. Se nós não acreditarmos na ressurreição de Jesus, a pregação é inútil e é inútil também a fé que a gente tem. Por quê? A gente vai ver isso um pouco mais à frente, porque a gente vai compreender isso de forma mais clara. Uma outra coisa também que nós compreendemos a partir do sepulcro vazio é justamente o poder sobre a morte, a evidência do poder sobre a morte, o poder que Jesus tinha sobre a morte. Ainda em 1 Coríntios 15, 54 e 55, Paulo diz o seguinte: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então, é evidência sobre a morte. Nós vimos 3 textos que estão em 1 Coríntios 15. É interessante porque o texto de 1 Coríntios 15, Paulo escreve para defender a ressurreição. Na época de Paulo já se discutia se Jesus realmente ressuscitou, se era verdade isso tudo. E Paulo então escreve aos Coríntios, isso parte da igreja de Corinto, uma igreja extremamente problemática. Paulo então, ele escreve uma carta. Nesse trecho da primeira carta aos Coríntios, ele defende a ressurreição de Jesus, e ele aponta justamente para isso, que ela é fundamental para a nossa fé, que é evidência do Evangelho, que evidencia o poder de Cristo sobre a morte. Então ele coloca tudo isso dentro desse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, justamente mostrando isso aí, mostrando que o túmulo vazio não é à toa. A ressurreição de Jesus não foi à toa, não foi só um capricho de Deus, como a gente às vezes usa esse termo, né, capricho, não foi, Deus quis que fosse assim, não, ele realmente quis, mas tinha um motivo, tinha um propósito para isso, assim como tudo o que aconteceu com Jesus. Nós estudamos ao longo dessas 13 lições que tudo o que aconteceu com Jesus tinha propósito. Nada aconteceu por acaso, nada aconteceu à toa. Então nós vimos que o sepulcro vazio, ele é a constatação da ressurreição. A ressurreição se vê através do sepulcro vazio inicialmente. Mas nós vemos que tem uma outra característica, uma outra coisa que nós precisamos ressaltar com relação à ressurreição, que a ressurreição ela é marcada por 2 sentimentos ambíguos, uma dualidade de sentimentos, que são justamente o medo e o contentamento. Quando aquelas testemunhas tiveram contato com a ressurreição, elas tiveram alegria, mas elas também tiveram medo. Olha o que Mateus 28, 8 diz. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Então elas receberam ali, elas viram Jesus, elas receberam uma missão, que a gente vai falar melhor sobre ela ainda, mas nós já vimos lá no texto de Marcos, mas elas saíram amedrontadas e felizes. Elas saíram amedrontadas e cheias de alegria diante da situação, diante daquilo que elas viram. É claro, elas ficaram sobressaltadas, elas ficaram perplexas, ficaram cheias de interrogações. Afinal de contas, o corpo de Jesus não estava lá num primeiro momento. Elas viram algumas figuras no recinto, né? Viram um anjo, que isso não era comum ao seu cotidiano. Existia uma tensão que era inerente àquele momento, porque Jesus ele vinha fazendo uma pregação, ele vinha pregando, ele vinha colocando, ele vinha dizendo o que iria acontecer, mas aqueles homens não tinham visto ainda de forma tão clara aquilo que aconteceu, como isso se daria. Isso foi sendo construído. Jesus ele deixa as palavras inicialmente e depois isso vai sendo construído. A interpretação de muitas palavras de Jesus, principalmente sobre o seu martírio e ressurreição, elas só foram percebidas na sua completude, de forma plena, depois que ele ressuscitou e muitas vezes depois que ele explicou. A gente vai ver isso também. Então, aconteceu isso, elas estavam perplexas, elas estavam ali com aquela situação, elas tiveram alegria, mas também tiveram medo, elas ficaram receosas. A gente vê, por exemplo, que em Marcos 16, 7, 8, olha o que acontece, olha o que Marcos registra. Nós já lemos esse texto, inclusive, né, o texto base da nossa lição, só para a gente pegar alguns tópicos dela.
Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. É interessante que o único que fala e a Pedro é Marcos. Né? Marcos é o único que fala, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Elas receberam, foi aquele anjo que a gente viu anteriormente, que passou essa missão para elas. Elas receberam uma missão. Qual é a missão? Ele está indo adiante. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Então, vocês vão lá e digam para ele. Tem uma mensagem para os discípulos e para Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Mas elas ficaram tão amedrontadas que elas não disseram nada a ninguém. Elas saíram dali e não disseram. Depois elas disseram. Claro que a gente vê que o próprio texto depois continua, Marcos ressalta isso, mas depois elas falaram. E a gente vê num texto que a gente leu anteriormente, que inclusive eles não creram nela. Elas viram, no próprio texto de Marcos lá na frente, que eles não creram nela. Então, a gente vê que os eventos, elas tiveram tudo isso, elas viram toda essa situação, elas, num primeiro momento, não acreditaram, elas tiveram medo, mas o que aconteceu com Jesus foi notório em toda Jerusalém. Eu acho que isso também, tudo isso estava passando na mente daquelas mulheres. O que aconteceu com Jesus foi muito notório, todo mundo soube o que aconteceu com Jesus, o martírio dele. A gente vê, por exemplo, Lucas 24, de 13 a 24, a gente vai ler, que conta a história do encontro de Jesus com aqueles discípulos que estavam indo para Emaús. Olha que coisa interessante. Naquele mesmo dia, isso é o domingo, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 2 discípulos, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. A gente vê que o que aconteceu era notório, todos sabiam o que tinha acontecido. Tanto é que quando o próprio Jesus chega e pergunta àqueles homens, né, o que vocês estão falando de quê? Você não sabe o que aconteceu, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém com Jesus, um profeta, um varão. Então, imagine que na cabeça daquelas mulheres tudo isso estava acontecendo, elas tinham acabado de perder o grande mestre da vida delas, viram ele morto, elas seguiram até o sepulcro e de repente encontram ou sabem da notícia da ressurreição. Isso gera toda essa situação. A gente vê que inclusive, diante da ressurreição, aconteceram situações, aconteceram até mesmo reações diferentes. Por exemplo, nós vamos ver em Mateus 28, de 1 a 10, o texto nos diz o seguinte, é muito parecido com o de Marcos, mas diz o seguinte: depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Notem que aqui é Maria Madalena e a outra Maria. Foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que aqui não diga Pedro e seus discípulos, não, só seus discípulos. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo,
vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galiléia, lá eles me verão. A gente vê algumas reações aí, algumas situações, por exemplo, os guardas, no versículo 4. Os guardas, quando tiveram noção disso, eles ficaram como que mortos. Eles caíram, desmaiaram e ficaram como se estivessem mortos. As mulheres, elas receberam a esperança através do anjo. O anjo deu para elas a notícia e elas ficaram esperançosas através disso. Elas também receberam a incumbência de levar a mensagem, que a gente vê Marcos. Primeiro elas tiveram medo, mas Mateus diz que elas logo falaram, elas tiveram um pouco de receio. A gente vê que o receio não foi tão grande assim, porque Mateus diz que elas logo foram e falaram. Mas era uma mensagem de esperança, de amor, de poder, não era uma mensagem qualquer, era uma mensagem de que Jesus estava vivo. Essa era a mensagem que elas tinham que levar para aqueles homens. E uma outra reação que muito forte, quando elas voltam, então, porque a mensagem inicialmente foi dada pelo anjo, mas Mateus diz que elas, então, num segundo momento, elas têm o primeiro contato com Jesus. Isso é interessante, meus irmãos. Jesus aparece primeiramente às mulheres. São as mulheres que estão ali cuidadosas com Jesus, que vão até o sepulcro. Se nós olharmos os textos, os homens estão escondidos. Os discípulos estão escondidos, os homens se esconderam. As mulheres estão ali. As mulheres que muitas vezes o mundo diz que as mulheres, o cristianismo, ou a igreja, ela coloca a mulher num segundo plano. Não, se nós olharmos para Jesus, Jesus tem um cuidado especial com todas as mulheres. Tanto é que no momento da ressurreição ele aparece primeiramente para elas. Aparece primeiramente para elas. A gente vê que no texto, se a gente for olhar o texto de João, quando Madalena, quando ela chega e fala, João e Pedro saem correndo do local onde eles estão e vão até o sepulcro. E lá eles chegam, encontram o túmulo vazio, encontram tudo como foi dito por elas, mas eles não veem Jesus. Quem vê Jesus primeiro é ela. Eles então voltam para casa. O texto diz que Pedro foi correndo na frente, parou, João entrou e viu e saiu, e Pedro viu também e voltaram, mas Jesus não aparece primeiramente para eles. Aparece para eles mais tarde, quando eles estão lá no cenáculo. É isso que é interessante, quando eles estão no momento, quase todos eles reunidos. As mulheres, então, aquelas que hoje o mundo diz que a igreja coloca em segundo plano, que a igreja é machista. Bom, as mulheres, nós não estamos discutindo aqui machismo, feminismo, nós estamos discutindo que todas as pessoas são importantes diante dos olhos de Cristo. Não importa se sejam homens, sejam mulheres, não existe cidadão do reino dos céus de segunda categoria. Não existe. Todos os cidadãos do reino dos céus estão igualmente diante dos olhos do nosso Senhor. Amém? Então, nesse parêntese aí, a gente vê que as mulheres, então, quando voltam numa reação final, elas conseguem abraçar os pés do Salvador. Quando ele chega e se apresenta para elas, a reação que elas têm é abraçar os pés dele. Está no finalzinho, no verso 9. De repente, Jesus encontrou e disse salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, essas mulheres abraçam os pés de Jesus e o adoram como Deus, porque é isso que ele é. As mulheres, então, têm essa reação diante da apresentação de Jesus ali. As primeiras que viram, e essa reação foi a que elas tiveram. Agora, nós vemos que um outro elemento, ou uma outra, que é muito importante para a gente compreender dentro da ressurreição, é que a ressurreição, ela aponta para um desafio muito grande para nós. A ressurreição, ela não termina em si mesma. A ressurreição, ela deixa um desafio grande, que é o desafio da grande comissão e da ascensão de Jesus. São duas coisas que a ressurreição traz para nós. Primeiro, a ressurreição propicia a grande comissão e propicia a ascensão de Jesus. E a gente tem que entender o porquê dessas coisas. A gente tem que entender o porquê disso. Se a gente pegar bem, se a gente for analisar, a ressurreição, ela encerra o período de formação daqueles homens. Vamos pensar como se eles estivessem num curso acadêmico atual. Eles tiveram um período de 3 anos aprendendo com o mestre. Então Jesus passou toda a teoria para eles, ensinou, pregou, apresentou. Então eles estavam ali aprendendo durante 3 anos. Mas eles também fizeram estágio. Igualzinho hoje o meio acadêmico faz. Também fizeram estágio. A gente vê que Jesus coloca aqueles homens em missões. Por exemplo, se nós pegarmos o capítulo 9 de Lucas, Jesus manda os 12 em missão. Aqueles 12 saem em missão.
Depois, no capítulo 10, ele manda 72, outros 72 também em missão, de 2 a 2, e eles estão fazendo um estágio ali, tanto que eles voltam e trazem relatório para Jesus. Olha, aconteceu isso, aquilo outro, explicam toda a situação para ele, e aí Jesus ensina mais um pouco. Quando termina esse período de 3 anos que Jesus morre e ressuscita, eles então recebem uma missão, porque eles já são, trazendo, né, eles já são profissionais, vamos colocar desse jeito. Nesse momento eles já são profissionais. E como profissionais eles recebem uma missão, eles recebem uma tarefa. É interessante que quando Jesus passa, Jesus tinha prometido um parceiro para essa missão. Um pouco antes de Jesus morrer, Jesus ele diz que vai enviar um outro consolador, um outro conselheiro. Se a gente olhar, por exemplo, a gente vai ver isso em João 14, 16 a 20. João diz o seguinte: e eu pedirei ao Pai, palavra de Jesus, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Jesus, ele está dizendo aqui que ele vai mandar um outro Consolador, mas ele também está dizendo que ele vai voltar. Se a gente olhar o texto, ele está dizendo isso. Ele está dizendo que vai mandar um outro conselheiro, eu pedirei ao Pai, ele mandará um outro conselheiro, que é o Espírito da Verdade. E ele também diz, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então Jesus está dizendo essas duas coisas. Ele vai mandar um outro conselheiro e também vai voltar. Só que Jesus está mostrando ali que no evangelismo, ou no momento em que eles recebem a missão e vão trabalhar essa missão, eles terão o apoio do Espírito Santo e dele mesmo. Então vai ser um trio, né? O discípulo, o Espírito Santo e Jesus. E é claro que o Pai, que é o autor de toda essa obra, e no caso, então, o objetivo da salvação é restabelecer o contato entre o homem e o Pai. Nós chegamos a estudar isso em lições anteriores. Pois bem, só que isso muito provavelmente ficou nebuloso, ficou confuso na cabeça desses homens. Porque Jesus fala, vou mandar um outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, mas eu também vou voltar. Então talvez na cabeça daqueles homens ali, isso é claro que é especulação, mas a gente viu que eles não entenderam. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. Mas se a gente pegar para entender isso, talvez eles tenham pensado assim, não, ele está dizendo que o Espírito vai vir e ele também voltará, ou seja, ele voltará através do Espírito. Então eles talvez estivessem entendendo isso, que ele estava presente através do Espírito Santo, ou que aquilo era uma metáfora, era uma analogia para a mensagem. Eu estarei presente com vocês através da minha mensagem. A gente não sabe se foi isso que eles pensaram, mas a gente sabe que eles não compreenderam bem o que Jesus disse. Isso a gente sabe, e nós sabemos disso não é porque é especulação, a Bíblia fala isso. Se a gente pegar aquele texto dos discípulos de Emaús, nós paramos no verso 24, 23, 24. Olha o que a gente continua, ainda no Lucas 24, olha o que Lucas nos mostra a partir do verso 25, de 25 a 27. Eles então disseram tudo aquilo para Jesus, conversaram tudo. Jesus então vira para ele e disse assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então aqueles homens, apesar de Jesus chegar e falar e ensinar, eles ainda não tinham percebido tudo o que iria acontecer. Eles não tinham percebido isso. Existia algo nebuloso, existia alguma coisa que não estava clara. Jesus vem para esses dois discípulos inicialmente e começa explicando tudo para eles. E a gente vê que depois ele explica para os demais. A gente vê que quando Jesus, então, deixa a grande comissão, que está lá em Mateus 28, 18 a 20, a gente vê que é o complemento, o cumprimento, não é o complemento, mas é o cumprimento dessas palavras que Jesus falou em João, que a gente leu antes. Jesus disse, olha, eu vou mandar um outro conselheiro, mas eu voltarei e não deixarei vocês órfãos. Olha o que a grande comissão diz, lá em Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A ressurreição, então, apresenta a grande comissão e também cumpre o que Jesus falou lá em João, que ele voltaria e não deixaria os discípulos órfãos. Não era Jesus através do Espírito Santo, não era Jesus através exclusivamente da sua mensagem, era o próprio Jesus vivo. O próprio Jesus vivo seria parceiro da empreitada da evangelização. E a evangelização que vai durar até quando? É um projeto que tem prazo, né? Todo projeto tem prazo. Esse prazo é o fim dos tempos. É o que Jesus diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esses homens agora eram profissionais, entre aspas, eles tinham uma tarefa, tinham uma missão, e essa tarefa que permanece para nós. Lógico, é deixada para aqueles homens, mas ela permanece ainda para nós. Aqueles homens que começaram o processo e hoje está conosco. Hoje, usando a linguagem popular, hoje a bola está com a gente. Hoje nós temos que cumprir essa empreitada que é a evangelização. Mas a gente tem que perceber o seguinte, ao mesmo tempo em que Jesus ele coloca a situação dessa maneira, em que ele se apresenta, onde ele ressuscita e ele fala sobre a evangelização, ele também tem que cumprir o seu terceiro papel. Nós percebemos que Jesus ele cumpre 3 ofícios, são chamados os 3 ofícios, ou as 3 funções de Jesus. A primeira delas, Jesus é rei. Então, a gente sabe que Jesus é rei. A gente, inclusive, estudou sobre isso. Na primeira edição, se eu não me engano, foi a primeira, assim, quando nós falamos sobre os títulos messiânicos, filho de Davi, nós falamos exatamente sobre essa questão de Jesus ser rei. Ele, inclusive, é a concretização daquilo que Deus disse a Davi. Olha, haverá eternamente, ou haverá para sempre um descendente seu no trono. Então, Jesus é o cumprimento dessa profecia sobre a vida de Davi. Então Jesus cumpre essa profecia. Então, Jesus é rei. Inclusive, ele coloca que todo o poder me foi dado no céu e na terra, então ele é rei de todo o universo. Ele não é um rei terreno, ele é rei de todas as coisas. Nós vemos que existe um segundo ofício de Jesus. No segundo ofício, Jesus é profeta. Olha que coisa. Jesus é profeta no segundo ofício dele. O que significa ele ser profeta? Bom, ele veio trazer a revelação, a revelação final, a mensagem final de Deus, ele veio trazer. Ele trouxe uma interpretação verdadeira do que era no passado. A gente estudou, por exemplo, o Sermão do Monte, onde Jesus, hoje a palavra bonita ressignifica, né? A palavra muito bonita, mas o que ele faz mesmo é apresentar o que Deus realmente quer em todos aqueles mandamentos do Antigo Testamento. Jesus faz uma mudança do querer, do fazer para o querer. Aquilo que foi dito aos antigos, não matarás, mas eu digo que se você se irar contra o seu irmão, você já pecou. Então, você sai do plano da ação propriamente dita e vai para o plano do querer. Você tem que cuidar daquilo que você deseja, daquilo que você pensa. É isso que Jesus traz, nós também já estudamos isso de forma mais profunda em lições anteriores. É interessante que, então, Jesus é profeta, porque ele vem trazer a mensagem final, ele vem trazer o que realmente Deus tem de mensagem para o povo. Então ele é rei, ele é profeta, mas ele tem um terceiro ofício, ele é sacerdote. Se nós olharmos para a Antiga Aliança, quem era o sacerdote? O sacerdote era o responsável pela apresentação do sacrifício. Essa era a característica, essa era a função do sacerdote. A gente vê que Jesus, ele assume a função de sacerdote e ele, ao mesmo tempo, é o sacrifício e é o sacerdote. Ele se sacrifica e apresenta o sacrifício diante de Deus para a remissão dos pecados. Então, mas aí a gente tem uma característica, a gente tem uma questão aqui. O autor de Hebreus, ele consegue pegar isso bem. A gente vai ler 2 textos em Hebreus que mostram isso. O primeiro, Hebreus 4, 14 e 15, o autor diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, nesse trecho, o autor de Hebreus, nesse texto, no capítulo 4 de Hebreus, o autor diz que ele entrou no céu. E a gente vê que em Hebreus 7, de 13 a 28, o autor continua e ele diz o seguinte: ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, está falando de Jesus, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar,
pois é evidente que nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornam sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso, garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Um texto um pouco mais longo que a gente leu, mas é interessante quando a gente vai para a Bíblia, e a própria Bíblia explica, né? E por isso um texto mais longo um pouco, mas para a gente entender esse terceiro ofício de Jesus, o ofício de ser sacerdote, ou de ser sumo sacerdote, como o autor de Hebreus fala. Jesus, então, a ressurreição foi responsável por isso. Mas não especificamente, ele ressuscita, mas depois que ele ressuscita, ele não cumpre o sacerdócio dele aqui na terra. A gente viu lá no Hebreus 4 que ele adentra aos céus. Ele vai para o céu e lá ele assume a posição de sumo sacerdote, intercedendo diuturnamente, intercedendo por nós o tempo todo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Olha como é que a gente fecha toda aquela situação, a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento que o autor de Hebreus traz aqui para nós. Depois, meu irmão, minha irmã, lê com calma, tanto o capítulo 4 quanto o capítulo... Lê a carta toda aos Hebreus, que vai ser bênção para a vida, para entender toda essa conexão que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas para nós aqui, esse trecho do capítulo 4 e o capítulo 7, com calma, para compreender o sacerdócio de Jesus. Mas para que acontecesse esse sacerdócio, que é o terceiro ofício de Jesus, nós vemos que ele não cumpriu aqui na terra, por isso ele precisou ascender aos céus. Ele precisou subir aos céus. E isso foi visto. Vamos ler Atos 1, de 9 a 11? O que o autor, Lucas, que é o autor de Atos, o que ele diz para nós? Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então nós vemos nesse texto o encerramento do ministério de Jesus e uma mensagem deixada para nós. A gente vê que a ascensão então termina. A ressurreição é a reta final do ministério de Jesus e a ascensão realmente termina o ministério terreno dele. O ministério terreno, né? Não o ministério dele, o ministério terreno dele termina. E é interessante que aqueles discípulos, eles já tinham nesse momento recebido a missão, a grande comissão de levar o evangelho, mas eles pararam aqui e ficaram olhando para o céu. E aí foram chamados a atenção, foram repreendidos. Por que vocês estão olhando para o céu? E aí eles recebem mais uma profecia ali. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar do mesmo jeito. É só esperar, mas não fica parado olhando para cima, não. Não fica não, porque a função sua, dizendo para eles, e é a função minha e sua, meu irmão, minha irmã, não é ficar contemplando o céu. Nós temos que parar, é claro, nós temos que adorar a Deus em todo o tempo, mas ficarmos apenas numa posição contemplativa,
E aí, de diversas maneiras, o que seria uma função totalmente e puramente contemplativa? É eu ficar parado, por exemplo, apenas fechado dentro de mim mesmo, vendo as maravilhas de Deus, vendo aquilo que Deus tem, vendo como Deus se apresenta, mas deixar de cumprir aquilo que Ele nos mandou fazer. Então nós não temos, é claro, nós temos que tirar um tempo, sim, de comunhão com Deus, é importante não, é primordial que a gente tire um tempo de comunhão com Deus, onde a gente contemple as maravilhas dele, onde a gente agradeça por tudo que ele tem feito, onde a gente se derrame diante dele quando necessário. Mas fora deste tempo, que é necessário e primordial para a nossa vida, nós temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. É isso que a palavra nos diz. Essa responsabilidade hoje é nossa. A responsabilidade que aquele homem, que Jesus deu àqueles discípulos, e aqueles homens, os discípulos que viram a ascensão de Jesus, que foram repreendidos, e foi dito para eles, olha, ele vai voltar, mas não fica aqui parado olhando para cima não. Vai trabalhar. Essa é a mensagem que nós temos hoje. Essa responsabilidade é hoje. Essa responsabilidade hoje é nossa. A ascensão de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão são primordiais para apresentar para a igreja qual é a missão dela. E igreja, meu irmão, minha irmã, não é um ente despersonalizado. Não. E a igreja, o que é igreja? Igreja é o corpo de Cristo. Não. Presta atenção. Quando a gente fala igreja, é o corpo de Cristo, mas igreja somos eu e você. Nós somos igreja. É função nossa evangelizar. É função nossa levar a palavra do Senhor a todo povo, língua e nação. Não foi isso que ele disse? Nós lemos Mateus 28. A toda criatura. Essa é a palavra dele. Para nós encerrarmos esta reflexão, é interessante que, só para a gente realmente arrematar, nós falamos que, na semana passada, quando falamos sobre a crucificação, nós falamos que Adão foi responsável por introduzir no mundo a falta de perspectiva. Quando Deus vem e amaldiçoa Adão, Eva, amaldiçoa a serpente, ele diz para Adão, olha Adão, a sua perspectiva de vida agora é trabalhar até morrer e ser enterrado. É isso que Adão tinha de perspectiva. Nós falamos isso. A ressurreição de Cristo transforma essa perspectiva em vida. Ele quebra essa perspectiva de trabalhar até morrer, ser enterrado e acabou ali. Acabou, não tem mais isso. Jesus, ele não só promete uma vida eterna, e é isso que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele não só promete uma vida eterna, como através da ressurreição dele, ele traz a prova de que essa vida eterna está disponível para todos nós, porque também iremos ressuscitar com ele. Assim como ele ressuscitou, ele foi a primícia, né, foi o primeiro na ressurreição, assim também todos nós seremos ressurretos ou ressuscitados e viveremos eternamente com ele. Isso é a grande mudança, é o paradigma que é quebrado com a ressurreição de Jesus. A morte não é o fim de todas as coisas. A morte era o último vilão a ser vencido, foi vencido e isso nos trouxe esperança. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós podemos dizer de forma muito tranquila que viveremos eternamente com Cristo. Por quê? Porque assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Isso é a nossa grande esperança, isso é a base da nossa fé. Nós vamos encerrar lendo aquele trecho da nossa lição, Para Pensar e Agir. Hoje a lição também do pastor Vanderlei. E ele diz o seguinte: a ressurreição foi o triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte. A sua e nossa vitória. É a realidade mais expressiva, significativa e gloriosa da fé cristã. Também apresenta-se como a grande diferença entre o cristianismo e os demais segmentos religiosos. A ressurreição é o brado de alegria, é a expressão visível da vitória de Cristo, que teve espaço num ambiente marcado por uma dualidade, medo e contentamento, onde as autoridades e os guardas ficaram apavorados, mas as mulheres que ali estavam alcançaram tranquilidade e alegria por constatarem que o Senhor não ficara preso ao domínio da morte, pois seu corpo não estava ali. Venceu, triunfou. A ressurreição foi uma lição de superação de preconceitos. As mulheres foram arautos das boas novas,
transmitindo a linda mensagem de encorajamento e esperança. De forma segura e solene, informaram o grande sucesso de Cristo, tornaram a notícia pública por ordem do Cristo ressurreto e cumpriram com maestria a missão: anunciar a vitória sobre a morte, sendo esta também a nossa missão. Sem ressurreição não existiria cristianismo, igreja, salvação. A nossa fé seria vã, inútil e inexistente, mas cumpriu-se as Escrituras e adquirimos a garantia de triunfarmos como ele triunfou. A vitória da ressurreição do Senhor foi identificada pelo sepulcro vazio, marcada pelo pavor dos adversários e celebração dos que nele criam, e aponta para o desafio da grande comissão. Precisamos honrar a obra de Cristo, dedicando-nos verdadeiramente a ela. Nele somos mais que vencedores. Meu irmão, minha irmã, nós encerramos de forma tremenda esse conjunto de lições sobre a vida de Jesus. Terminamos sendo incentivados a cumprir a missão que ele deixou para nós. Nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos fingir que não é a nossa missão, nós não podemos olhar para o lado e dizer assim, não, isso é coisa para pastor, isso é coisa para evangelista, para missionário. Não, meu irmão, não, minha irmã, isso é para todos nós. Nós temos que honrar o sacrifício de Jesus e honrar a missão que ele nos deu. Nós vamos orar neste tempo, agradecendo por essas lições tão preciosas que estudamos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque a Tua misericórdia dura para sempre, o Teu amor está acima de todas as coisas e é tão grandioso, Pai. Agradecemos porque, diante de tudo, o Senhor ressuscitou para trazer para nós a esperança de que também ressuscitaremos contigo. Nós agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, agradecemos pelo Teu sacrifício. Agradecemos por essas lições que estudamos, falando sobre a vida e a obra do nosso Mestre. Continua, Senhor, em todo o tempo, nos abençoando, nos guardando, nos orientando, nos conduzindo, que possamos cada dia mais sermos servos fiéis, Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E em especial, antes de terminarmos hoje, eu não sei quando que você, meu irmão, minha irmã, assistirá essa lição. Ela estará disponível no YouTube, não sei quando, mas hoje é 25 de dezembro de 2022. Nós estamos hoje comemorando o nascimento de Jesus, então eu desejo a você, meu irmão, a você, minha irmã, um Feliz Natal. Que, claro, Jesus possa nascer todos os dias em nossos corações. É uma mensagem que a gente sempre ouve no Natal, mas que isso possa ser realidade na nossa vida. Mas hoje, nesse tempo em que tiramos para celebrar o nascimento do Messias, que a gente possa parar para refletir no significado das suas palavras, como vimos ao longo desse trimestre fazendo, mas pensar no significado das suas palavras, em como isso impactou o mundo e como nós, através dessas mesmas palavras e com essas mesmas palavras, podemos seguir o exemplo dele e também impactarmos o mundo. Nós, a partir do próximo trimestre, estudaremos a carta de Paulo aos Romanos. Fiquem com Deus, meu irmão. Fique com Deus, minha irmã. Eu conto com você. Um grande abraço e até lá.